Fala galera, beleza? The Legends aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Saitama abriu uma fenda dimensional, e agora, ele tem força infinita, ele é universal mas, ele é um ser arquétipo platônico que manipula a realidade. É isso que vamos analisar nesse vídeo, mas primeiro, roda a intro. Bem galera, eu acredito que a maioria de vocês já conhece o feito do Saitama de abrir um buraco em uma dimensão mental / espiritual, mas eu resolvi reler o capítulo 100 de One Punch Man e trazer o feito com contexto, e o real nível desse feito, já que já teve gente me falando que esse soco distorceu a realidade do multiverso ou algo do tipo. La encontré porque estaba la ballena agarrada. Bom, vamos começar analisando o capítulo do mangá. Existem duas versões do capítulo 100. A versão original era uma lutaça do Fênix Man contra o Imperador Criança, e nesse capítulo Saitama quase não participa. Em resumo, Fênix Man é mais forte do que o Imperador Criança, mas o Imperador Criança tem um plano, e ele consegue colocar insetos de cócegas no traje do Fênix Man, vencendo ele logo em seguida. O Saitama só aparece no finalzinho, e quase não participou do capítulo. Agora vamos ao que interessa, o novo e redesenhado capítulo 100. Nesse capítulo Fênix Man está no modo de Fênix Pinguim. Ele voa pra cima e ataca o Imperador Criança com um iceberg. Ele lança o iceberg causando uma explosão. Enquanto isso Saitama cai com um monte de água no local da batalha. E o Imperador Criança deixa o Vagama com Saitama, para que Saitama possa protegê-lo. A luta continua e tem uma disputa de energia entre o Imperador Criança e o Fênix Man. O Imperador Criança perde a disputa, e o ataque joga Vagama para longe. Então Saitama vai para onde está o Vagama e fica bem ao lado dele. E prestem bastante atenção nessa cena, pois ela é importante para entender o feito. Logo em seguida o Imperador Criança ataca o Fênix Man com vários disparos de energia, mas Fênix Man voa desviando dos ataques, e após o Imperador Criança dizer que precisa acertá-lo, ele levanta seus braços para cima, e de novo prestem atenção na posição do Fênix Man. É importante para compreendermos o feito. Braços ele e o Imperador Criança, entre aspas, aparecem em uma outra dimensão, e o Fênix Man diz que é inútil perder mais tempo assim, e que o nível entre ele e o Imperador Criança é parecido, ou seja, ele percebe que seria difícil para ele derrotar o Imperador Criança e tenta afetar ele mentalmente, fazendo aquele discurso enorme, e tentando o convencer a ficar do mal, basicamente um discurso no Jutsu reverso. Ele diz também que a associação de monstros e de heróis poderiam acabar matando uns aos outros, porque seu interesse não era um e o mesmo. Ele também diz nada como nossa unidade, desde que trajamos monstros compartilham o mesmo espírito, ou seja, todos que usam uma fantasia compartilham o mesmo espírito e por isso estão conectados, e ele segue dizendo que os superiores da associação de heróis cometem crimes por trás das cenas. Então o Imperador Criança começa a acreditar no que o Fênix Man disse, e achar que só ele não foi informado dos crimes por ser uma criança, mas ele se acalma-se. Criança Imperador, você está apenas sendo enganado por algum truque mental, mostrando que apenas a mente deles está nessa dimensão. Em seguida, o Fênix Man diz que não está atacando, ele está apenas dando um conselho de amigo. Então ele conta como se tornou um monstro, e segundo ele após se tornar um monstro, ele adquiriu liberdade e entre aspas um poder infinito, e após perguntar ao Imperador Criança se o mesmo aconteceu com ele, ele convida o Imperador Criança a se tornar um monstro e pegar a verdadeira glória, e quando o Imperador Criança está quase aceitando se tornar um monstro, o Saitama aparece, dizendo que se transforma em um monstro e se tornar mal não vai lhe dar glória alguma. Então o Fênix Man pergunta como esse careca chegou aqui, e Saitama responde: abriu quando eu batei, logo
após Saitama dizer isso, o Fênix Man responde: mas esse é um espaço espiritual, dando a entender que ele entrou fisicamente na dimensão, mas não é bem assim. Calma, já vou explicar. Nessa mesma discussão acontecendo em sussurros, então eu pensei, você pode estar falando na minha cabeça. Ou seja, o próprio Saitama diz que isso é na mente dele. Depois o Saitama fala que o Fênix Man não devia ficar tentando levar a criança para o lado do mal, e diz que iria chutar o traseiro do Fênix Man. Então o Fênix Man pensa, quem é esse homem? Esse é outro cara fantasiado. Não é a mesma coisa. Ou seja, ele disse que o traje de Saitama não é a mesma coisa da sua fantasia, o que enfraqueceu a conexão. Em seguida Saitama diz, antes, havia esses sons barulhentos o tempo todo. Foi você, mostrando mais uma vez, que ele estava ouvindo o Fênix Man em sua mente. Então Fênix Man pensa, esse cara é muito misterioso. E Saitama diz, como alguém que vive acima, estou muito bravo. E isso assusta o Fênix Man, que entre aspas, traz todos de volta. E repare bem nessa imagem, todos estão exatamente no mesmo, nem se moveram. E o Saitama ainda fica surpreso, o que não aconteceria se ele tivesse ido e voltado por conta própria. O que se comprova na próxima página, onde o Saitama diz, estamos de volta, e o Vagama questiona, o que você disse? Depois disso, temos o Saitama pensando, se eu colocar minhas mãos nesse cara, vai ser ruim. Qual é a situação aqui? Logo em seguida, temos o Imperador Criança meio que acordando com Zumbiman chamando ele. Bem, agora que resumi o capítulo, o que tenho a dizer sobre o feito é bem simples. O Saitama não foi realmente para a dimensão, só a mente dele foi. Algo bem parecido com o Genjutsu de Naruto, por exemplo, quando Itachi colocou o Kakashi no Tsukuri e ele parecia ter ido para outra dimensão, mas na verdade isso tudo aconteceu dentro da mente dele. Tem uma coisa da qual não podem se defender. No Tsukuyomi, o reino dos pesadelos. Tempo e espaço. Até massa física. Eu controlo todos eles. As próximas 72 horas não serão nada além disso. Repetidas vezes. Só faltam 71 horas, 59 minutos e 59 segundos. O quê? Não. Só um único segundo se passou. Kakashi, o que foi? Podemos abrir os olhos agora? Não. Ainda não. Mas o que aconteceu? Num segundo o cara está falando e no outro eu escuto você caindo no chão. 3 dias naquele mundo. E menos de um instante se passou neste. E a narrativa do capítulo deixa claro isso. É só ver o lugar e posição que eles estavam antes, e comparar com eles depois. Eles estão exatamente no mesmo lugar, e na mesma posição de antes. Além disso, o próprio Imperador Criança fala que é um truque mental, e o Saitama fala que eles estavam na mente dele. Então concluímos que Saitama não foi fisicamente para a dimensão, e a obra deixa claro isso. Ah, mas então significa que o Saitama tem altos níveis de poderes mentais. Na verdade não, é deixado claro no capítulo que havia uma conexão entre Saitama e a dimensão, já que ele mesmo falou que estava ouvindo o Fênix Man e o Imperador Criança conversando em sua cabeça, e o próprio Fênix Man disse que todos fantasiados compartilham o mesmo espírito, e adivinhem, o Saitama está fantasiado. Porém, como o Fênix Man disse que no caso do Saitama era diferente, então podemos dizer que sim, ele tem um nível de telepatia mesmo que não seja muito alto, e também tem a habilidade de interagir mentalmente com o plano espiritual. Ok,
Mas e quanto ao Fênix Man afirmar ter poder infinito? Sobre o Fênix Man, é bem óbvio que ele disse aquilo só para tentar converter o Imperador Criança para o lado do mal, já que ele disse que se o Imperador Criança se tornasse um monstro, ele teria poder, liberdade e glória, notoriamente uma promessa enganosa para converter o Imperador Criança. E também no início dessa mesma conversa, ele disse que a diferença entre ele e o Imperador Criança não era tão grande, e que levaria muito tempo derrotá-lo fisicamente. Então não, Fênix Man não tem poder infinito. Enfim, nós sabemos que esse feito do Saitama não aconteceu realmente, mas e se tivesse acontecido, que nível seria? Ele seria o personagem mais forte da ficção. A resposta é não, ele estaria muito, mas muito abaixo de Universal. Mas já que ele nem destruiu aquela dimensão essa que nem se sabe o tamanho, e tem vários feitos que superam o Saitama. Vou citar 5 aqui. Número 1, Superman Renascimento. Superman abre um buraco no tecidos da realidade com sua visão de calor. Sim, eu sei do contexto, a realidade estava enfraquecida, mas o Saitama tinha uma conexão, então o feito do Superman ainda é melhor. Número 2, Gotenks abre um buraco em uma dimensão de tamanho infinito apenas com grito. E no caso do Gotenks, não tinha conexão nem nada do tipo, ele simplesmente abriu uma fenda dimensional no grito. Número 3 e 4, o que gira em quebrando o tempo. Uma dimensão geométrica no soco. Uma dimensão é sempre qualitativamente acima das outras, o que faz destes feitos infinitamente superior a toda a obra de One Punch Man. Número 5, Superman Novo 52, e Bugan. As emoções de Superman foram abrir uma rachadura na criação para outras dimensões, e ao aceitar suas responsabilidades, ele conseguiu fechar essa rachadura. Já o Bugon, ao ficar com raiva e se descontrolar, ele abriu várias rachaduras no universo para outras dimensões, e ao se acalmar ele fechou essas rachaduras. Todos esses feitos são superiores ao do Saitama. Então, concluindo o vídeo aqui, o feito do Saitama não aconteceu realmente, e mesmo que acontecesse não seria grande coisa, já que vários personagens já fizeram até mais do que isso. Bem galera, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e fui!